Olá pessoal, tudo bom? Mais uma aula do nosso curso de Introdução à Programação. Desta feita, recursividade. Mais um programinha para você pegar o macete dessa técnica que mostra um programador que domina a arte da programação. Então, um programador que não sabe recursividade não pode ser um profissional. Então, veja bem, aqui nós estamos agora apresentando um programinha que converte números decimais para qualquer base entre 2 e 16. Então, o programa principal está aqui, diz que faz essa conversão, pede um número e uma base para fazer a conversão. Em seguida está aqui ó, o número n, que você vai pedir para converter decimal, na base b, que você vai dizer qual é a base para onde vai, corresponde a conv_nb. Então ativa uma funçãozinha chamada recursiva, conv, que recebe como parâmetros o número n, que você digitou aqui, e o b, que é a base que você digitou também. Então vamos dar uma olhadinha na nossa função aqui, está aqui em cima. Ó. Defconv recebe como parâmetro n, que casa com esse n aqui do programa principal, a variável global, e base, minúsculo, que recebe esse b maiúsculo aqui. Aí nós vamos usar uma string auxiliar aqui, ó, convstring. Ela tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, até f, que são todos os dígitos possíveis para os principais sistemas de numeração aí. Então, veja bem, a gente já ensinou aquela ideia do caso base. Qual é o caso base aqui? Quando é que eu paro na recursividade? Quando n, que é o número que eu quero converter, ele for menor do que a base. Tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um item desse string de 0 a f aqui, ó, que corresponde a n. Então, vamos supor, se o número que vem é um 5 e eu quero converter para a base 16, tá certo? Eu vou pegar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vou pegar exatamente esse número aqui, ó, tá certo? Então, o que é que acontece aqui? Você vai pegar o número correspondente nessa string, aquele número que você quer converter, que é menor do que a base, tá certo? E ele vai fazer concatenações sucessivas. Ah, professor, mas se for um número maior do que a base, eu quero converter 10 para a base 2, por exemplo, então ele não entra aqui e vem para cá. É a reativação. Reativa com o quê? Reativa conv aqui, ó, com um número inteiro, tá certo? Que vai exatamente aqui de n dividido pela base. Então vamos supor, se fosse 10 para a base 2, daria 5. Então ele vai passar 5 na base 2, então eu vou reativar. Mas eu vou concatenar com o quê? Com o convstring de n, resto da divisão por base. Então, por exemplo, 10 por 5 vai dar, 10 por 2 vai dar 5, resto 0. Então ele vai pegar esse 0 aqui, ó. Então ele concatena à direita. Então o número mais à direita nesse processo de conversão vai ser 0, tá certo? Aí ele passa 5, aí volta novamente aqui, ó, 5 é menor que 2? Não. Então ele vai vir para cá e vai dividir o quê? 5 por 2 vai dar 2 inteiro, né? E resto 1. Então ele vai passar 2 na base 2, mas ele vai pegar o resto aqui que é 1, ó. Então ele já vai pegar 1 aqui, ó, exatamente aqui, ó, tá certo? Então eu tinha 0 com 1, então 1, 0, já estou no processo de conversão. Então 2 é, na reativação, 2 é menor que 2? Não, então ele vem de novo para cá, ó. 2 por 2 vai dar 1, base 2. E ele concatena o que? O resto da divisão. 2 por 2 deu 1, resto 0, então ele pegou o 0 aqui. Então ele ficou 0, 1, 0, e ele passa o quê? 1 na base 2. Aí é o caso agora de entrar no caso base, ó. 1 é menor que 2? É, então ele retorna o quê? O string correspondente lá, 0, 1. Então pegou esse 1 aqui, ó. Então ficou 1, 0, 1, 0. Tá certo? Então se nós executarmos aqui, vamos executar de forma debugada, com debugger, né? Então ele pede um número, então vamos fazer esse caso que a gente estava dando o exemplo, 10, tá certo? Na base 2, tá certo? Vamos acompanhar o passo a passo. Veja que tem um ponto de parada aqui, ó, tá? Que eu adicionei. Então quando chegar ali ele vai parar. Então vou mandar executar, tá certo? Então, vou dar um Enter aqui, aliás, que eu esqueci de completar essa entrada de dados aqui. Entrei, então ele já veio para cá, ativou aqui, ó. Então chegou com base igual a 2 e n igual a 10, ó. Tá certo? São os valores das variáveis e convstring, que é a variável auxiliar aqui para fazer as concatenações. Tá certo? Então qual é a pergunta-chave aqui, ó? N, que é 10, é menor do que 2 que base? Não. Então ele vem para cá para fazer uma reativação. Então veja, como eu expliquei no processo, vai ser o quê? N, que é 10 por 2 dá 5. Então ele vai se reativar essa função com 5 e 2. Mas antes disso vai concatenar convstring de n%, quer dizer, o resto da divisão pela base. Então eu tinha 10 dividido por 2 dá 5, o resto 0. Então ele pegou esse elemento aqui, ó. Então 0 é, no string de conversão, o elemento mais à direita nesse processo aqui. Aí ficou pendente o quê?
a conversão de 5 na base 2. Então é uma reativação. Então vamos mandar aqui, ó, de novo. Ó. Então ele entra aqui, veja que n agora ó, já é 5. Tá certo? Então ele rechamou com 5 e 2 na base. Então aqui agora eu venho para cá. Ó. 5 é menor que 2? Não, ele vem de novo aqui. Então ele vai pegar 5, tá certo? Aqui ó, n dividido por 2 dá 2 inteiro, né? Na base 2. Então ele vai rechamar com 2 na base 2. Mas ele pede para concatenar o que aqui? Tá certo? O resto da divisão de 5 por 2. Então 5 por 2 dá 2, resta 1. Então ele pega esse elemento aqui. Ó. Então eu já tinha 0, o elemento mais à direita, concatenei 1 aqui. 1, 0. Tá certo? Aí veja bem o que é que ele vai fazer agora. Ele vai rechamar, n vai passar a ser 2 agora na rechamada. Vamos mandar de novo aqui. Ó. Tá certo? Então chegou com 2. Então 2... é menor do que 2? Não. Então ele vem para cá de novo. Então vai ser ó, 2 dividido por 2 dá 1 na base 2. Tá certo? Mais com o string do resto da divisão. Tá certo? Então 2 por 2 o resto é 0. Então ele pegou o 0 aqui. Ó. Então eu tinha 0, 1, 0. Tá certo? E ele rechamou agora com 2 por 2 que é 1. Então vai chegar o que aqui? Quando eu mandar reativar, ó, vamos lá de novo, você vai ver que agora n é 1 e a base 2. Então 1 é menor que 2? É. Então ele já vai pegar o string na posição n lá. Então quem é n? É 1. Posição 1 está aqui, ó, 1. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai concatenar com o que ele tinha, 0, 1, 0, 1. Então ficou 1, 0, 1, 0, que é exatamente 10 em binário, tá certo? Se a gente mandar continuar, ele vai exibir o resultado, não reativa mais e diz aqui, ó, número 10 na base 2 corresponde a 1, 0, 1, 0. Tá certo? Então, você vê que a coisa de fato funciona e que você pode idealizar algoritmos recursivos, tá certo? Que são menores, né? Mas que você precisa entender como funciona essa técnica. A ideia do caso base, né? Que você em algum momento vai ter que parar o processo de chamadas recursivas e vai ter que fazer o resultado. Então você, com esses exemplos que nós temos dados, vamos colocar mais alguns, você possa ir consolidando o seu entendimento da técnica da recursividade, tá ok? Então curta aí o nosso vídeo, divulga o nosso canal, ajuda o nosso projeto a avançar, ok?